Boa noite, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Rogério Paulino aqui com vocês. Tá uma noite maravilhosa e eu queria compartilhar com vocês uma conversa. Pedir licença aí para entrar na telinha de vocês, mas eu acabei de vir no culto agora e foi maravilhoso, como sempre. Muitas palavras boas pra gente poder meditar. E eu senti uma palavra no meu coração e queria poder compartilhar com vocês. Você já sentiu perseguido por defender a sua fé? Por acaso algum dia você já enfrentou a ira dos que se opõem ao Evangelho? Já teve que escolher entre a vida e a morte por amor do nosso Senhor Jesus Cristo? Pois é. Essa foi a experiência de Estevão, o primeiro mártir cristão, espero que eu não esteja enganado, que nos deixou um exemplo de coragem, fidelidade e visão celestial. Estevão, ele era um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos para servir a igreja primitiva. Ele era cheio de fé, de graça e de poder, e fazia grandes sinais e maravilhas entre o povo. Mas ele também despertou inveja e a hostilidade de alguns judeus que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Bem que Jesus já tinha nos avisado, né? Por amor de mim, passareis por tristezas, né? Eu vou deixar uma palavra com vocês que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Continuando no versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. Continuando no versículo 56, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Glória a Deus, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder falar com o Senhor. Espero ser digno de poder ler os teus dizeres. Bom, eles subornaram falsas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia contra Moisés, contra a lei, né? E contra Deus também, e o levaram ao Sinédrio, o tribunal judeu. Lá, Estevão fez uma longa defesa da sua fé, mostrando como Deus agiu na sua história e na história de Israel, desde Abrão até Jesus, o Messias prometido. Mas porém, como eles eram estavam sendo acuados pelo inimigo, né? Eles não quiseram ouvir a verdade. Eles se enfureceram em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Eles estavam cegos, irmãos. Eles estavam cegos pelo ódio e pela incredulidade, ou talvez pela força do inimigo, talvez, não sei. Provavelmente, né? Porém, Estevão não se intimidou. Ele estava cheio do Espírito Santo. Eu acho que naquela época ele parecia um super-homem com o Espírito Santo. Fixando os olhos no céu, ele viu a glória do Senhor e Jesus, que estava à direita de Deus. E ele disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Irmãos, que visão maravilhosa! Que privilégio! Que Estevão viu o seu Salvador, Estevão viu Jesus Cristo, o seu advogado, o seu rei. Ele viu aquele, gente, ele viu aquele que morreu por ele e que agora
vivo e glorificado no céu. Ele viu aquele que o amava e que o esperava de braços abertos na eternidade. Glória a Deus, Senhor. Mas, porém, os seus inimigos não viram nada disso. Eles simplesmente se enfureceram ainda mais e taparam os ouvidos. Gente, vocês não vão acreditar no absurdo. Eles arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Não tiveram compaixão nenhuma, nem sequer misericórdia. Meu Senhor. Porém, Estevão tinha a misericórdia e ele orou por eles, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele seguiu o exemplo de Jesus, gente, na cruz, que também pediu, lembra, perdão pelos seus algozes. Ele dizia, perdoa, gente, achei que ia cair o celular aqui. Ele dizia para Deus perdoar os inimigos deles, que eles não sabiam o que estavam fazendo, entendeu? E assim, infelizmente, Estevão morreu. Mas ele não perdeu a sua vida. Ele ganhou. Ele recebeu a coroa da vida que Deus promete aos que o amam. Ele entrou na presença do seu Senhor, onde há plenitude de alegria. Glória a Deus, Senhor. E você, meus amigos? Você está pronto para enfrentar perseguição por causa de Cristo? Você tem os olhos fixos no céu, assim como Estevão? Onde está o seu tesouro? Você tem amor pelos seus inimigos, como Jesus ensinou? E oração pelos que te maltratam? Difícil, hein, gente? Por isso Jesus é o maior, é o super. Que Deus nos ajude a seguir o exemplo de Estevão e a sermos fiéis até o fim. Que Deus nos encha do seu Espírito Santo e nos dê uma visão celestial. Que Deus seja glorificado em nossa vida e em nossa morte. Amém, meus irmãos. Irmãos, então é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, porque, gente, por mais que a gente tenta seguir a porta estreita, como Jesus nos ensinou e nos orientou, a gente sempre vai ter tribulação e a gente não pode subestimar o mal, entendeu? Porque o mal é muito mais poderoso do que a nossa carne. Se a gente der brecha, o mal faz estrago. Então, vamos louvar ao Senhor e glorificar, porque um dia estaremos com Ele. Amém?